Bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre formação de leitores, desafios e possibilidades, com foco em metodologias. Hoje nós vamos analisar, observar a leitura e a formação do leitor juvenil, algumas estratégias de ensino da literatura, espaço de leitura, escolha do livro, contação de histórias, a escola como espaço de formação de leitores literários, analisar algumas estratégias, algumas metodologias, e eu vou iniciar fazendo a leitura de uma crônica de Rubem Braga, cujo tema é a citação de um texto literário. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história, e todos a quem ela contasse risse muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente loiro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente, que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher, mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficasse os dois rindo sem poder olhar um para o outro, sem rir mais, e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrasse os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse, e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano, um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, sua pureza, o seu encanto surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos meus ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até o nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que, por sinal, começara a contar assim: ontem eu vi um sujeito contar uma história. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto, e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. O Rubem Braga, ele nasceu em Cachoeiras do Itapemirim, Espírito Santo, em 1913, trabalhou em jornais e também para a televisão.
Ele foi considerado um importante cronista brasileiro e ele morreu em 1990. Muitos autores eles afirmam que baseiam seus escritos em histórias ouvidas nas ruas, em ônibus, salas de espera, e uma grande possibilidade do texto literário é fazer com que o leitor ele entre em contato com diferentes realidades, diferentes visões de mundos distintas. Aqui na tela eu tenho uma pesquisa. Essa pesquisa tem como nome Retratos da Leitura no Brasil. Essa pesquisa ela foi feita pelo Instituto Pro Leitura e ela tem como objetivo avaliar os leitores. A Retrato da Leitura no Brasil passou a ser realizada a partir da segunda edição em 2007 e ela chegou na quinta edição em 2019 e foi lançada em 2020. É uma pesquisa em âmbito nacional que tem por objetivo avaliar o comportamento do leitor brasileiro. Seus resultados são amplamente divulgados e se tornou referência quando se trata de índice e hábitos de leitura dos brasileiros, ampliando esse estudo para conhecer outros leitores. De acordo com essa pesquisa, a pessoa considerada como leitora, é aquela que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que ele tenha lido um livro nos últimos 12 meses. Então, nela você consegue, eu deixei o link ali disponível, você consegue ter acesso a todos os comparativos de leitores, as diferenças, né, por gênero, por idade, por região, consegue fazer um comparativo da pesquisa atual, da pesquisa anterior, que no caso aqui eu até tenho na tela o resultado da pesquisa de 2019, né, a porcentagem que foi considerada, que se considerou como leitora, e comparando com 2015. Então, aqui na região norte, eu tenho aqui 2019, 63% se declararam como leitores, né? Leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses, ou parte desse livro. 53% foi o resultado de 2015 na região norte. Na região centro-oeste, 2019, 46% e 2015, 57%. Então, teve aí uma diminuição. Na região nordeste, 2015, 51% e 2019, 48%. Na região sudeste, nós tivemos 61% em 2015, 2019 já caiu essa porcentagem para 51%, e na região sul, 50% em 2015 e 58% em 2019. Nessa mesma pesquisa, nós temos o que a leitura significa por perfil, leitor e não leitor. Então, aqui nós temos aqui, a leitura traz conhecimento. É lógico que foi uma amostragem menor, mas que dá para termos parâmetros dessa representação dos leitores brasileiros. Então, a leitura como conhecimento, 64. A leitura me ensina a viver, segundo. A leitura é uma atividade interessante. A leitura é uma atividade prazerosa. A leitura traz atualização e crescimento profissional. A leitura facilita a aprendizagem na escola ou faculdade. A leitura pode fazer uma pessoa vencer na vida e melhorar. A leitura ocupa muito tempo, a leitura é uma atividade cansativa, só leio porque sou obrigado, a leitura não serve para nada e não respondeu nenhuma dessas opções. Então, nós temos aí como perfil dos nossos leitores brasileiros é que com a leitura nós trazemos conhecimento. Mas qual que seria o conceito de literatura? A literatura
é uma forma de expressão que estabelece um diálogo estético com a realidade, com base no modo com que o artista trabalha a linguagem. O texto literário possibilita o leitor entender o real de diferentes formas, ampliando as possibilidades do leitor perceber, pensar e interpretar fatos de seu próprio cotidiano. Faz também com que ele entre em contato com outras realidades, fruto da visão e da criação do autor. Assim, a literatura rompe com os modos estabelecidos por meio dos quais as pessoas compreendem o mundo ao seu redor. Nesse sentido, o texto literário não propõe uma cópia de coisas vistas, vividas ou sentidas, um retrato fiel e já sabido da realidade, conhecido pelo leitor, e uma visão dela. A literatura sempre desperta a reflexão, uma visão, uma vez que leva o leitor a reconsiderar as suas atitudes, os seus conceitos, o repensar do senso comum. Desse modo, o texto literário faz com que o leitor entre em contato com situações que dificilmente vivenciaria. A leitura de uma narrativa ou de um poema, por exemplo, pode não somente ampliar seu conhecimento de mundo, mas também fazer com que se imagine em outra vida autônoma, independente da experiência, da realidade, de onde se encontra e por onde tenha passado. Graças à criatividade dos artistas e também da imaginação nossa, a imaginação dos leitores, é possível ultrapassar os fatos objetivos, os limites sociais, os conhecimentos históricos, as normas científicas que limitam a existência humana. O escritor ele cria ou recria um mundo em suas realidades, não necessariamente nos mesmos padrões das realidades do mundo concreto. A literatura, ela provém da linguagem social, provém dos seres humanos que vivem numa determinada circunstância histórica. Está tudo entrelaçado, está tudo interligado. Não é possível, o fazer literário desconsiderando o contexto histórico. Tanto o autor quanto o leitor não são, eles são seres que estão situados em um tempo, são situados em um espaço. São seres que têm valores, crenças, visões do mundo. Eles se comunicam e expressam utilizando a palavra de modo característico. A leitura de um texto literário é sempre desafiadora pelas infinitas possibilidades de utilizar a língua e a linguagem. Ele possibilita diversas interpretações e também possibilita que a mesma pessoa pense e repense naquelas interpretações que ela possa ter tido naquele contexto literário. Como quando a gente pensa no contexto histórico e a literatura, nós lembramos que está tudo interligado, não tem como a literatura ali desconsiderar esse contexto histórico. E se a gente lembrar da nossa história do Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses por muito tempo e nós consumimos exclusivamente a cultura europeia. A literatura infanto-juvenil brasileira dará seus primeiros passos apenas no século XIX, a partir de 1800, com a implantação da imprensa régia e a publicação de poucos títulos para o público infanto-juvenil, fruto de traduções e adaptações de obras europeias. Eu coloquei aqui um quadro de quadros, que faz uma linha histórica da nossa literatura, da literatura infanto-juvenil. Literatura juvenil é a literatura escrita para jovens. Primeira fase, 1890 a 1920, literatura precária, obras portuguesas em sua maioria, Isso aí dito, claro, pelo contexto histórico. Segunda fase, 1920-1945, vínculo com a escola Espaço Rural Monteiro Lobato, um grande nome importantíssimo para a literatura infanto-juvenil. Terceira fase, 1945 a 1965, literatura conservadora, espaço urbano, livros em séries.
quarta fase, 1965 a 1980, programas de fomento à leitura, crítica social, temas, tabus, vínculo com a escola e atualidade, né, que inclui gêneros variados, temas atuais, ênfase na qualidade de texto, outros suportes, né? Nós temos aí a tecnologia, nós temos mídias e suportes.